como em um hotel seletivo ou em um clube onde se reúnem aqueles que têm algumas afinidades em comum. Assim, o Dr. Igor conseguia manter loucos e sãos no mesmo ambiente, fazendo com que os últimos influenciassem positivamente os primeiros. Para evitar que as coisas degenerassem e os loucos terminassem contagiando negativamente os que tinham sido curados, todo membro da fraternidade devia sair do sanatório pelo menos uma vez por dia. Dr. Igor sabia que os motivos dados pelos acionistas para permitir a presença de pessoas curadas no asilo, razões humanitárias, diziam, era apenas uma desculpa. Eles tinham medo que a pequena e charmosa capital da Eslovênia não tivesse um número suficiente de loucos ricos, capazes de sustentar toda aquela estrutura cara e moderna. Além do mais, o sistema público de saúde contava com asilos de primeira qualidade, o que deixava Villette em situação de desvantagem, diante do mercado dos problemas mentais. Quando os acionistas transformaram o antigo quartel em sanatório, tinham como público-alvo os possíveis homens e mulheres afetados pela guerra com a Iugoslávia. Mas a guerra durara muito pouco. Os acionistas apostaram que a guerra ia voltar, mas não voltou. Depois, em recente pesquisa, descobriram que as guerras faziam suas vítimas mentais, mas em escala muito menor que a tensão, o tédio, as enfermidades congênitas, a solidão e a rejeição. Quando uma coletividade tinha um grande problema para enfrentar, como no caso de uma guerra, ou de uma hiperinflamação, ou de uma peste, notava-se um pequeno aumento no número de suicídios, mas uma grande diminuição nos casos de depressão, paranoia e psicoses. Esses voltavam aos seus índices normais, logo que tal problema havia sido ultrapassado, indicando, assim entendia o Dr. Igor, que o ser humano só se dá ao luxo de ser louco quando tem condições para isso. Diante de seus olhos estava outra pesquisa recente, dessa vez vinda do Canadá, eleito recentemente por um jornal americano como o país do mundo onde o nível de vida era o mais elevado. O Dr. Igor leu. De acordo com as estatísticas do Canadá, já sofreram algum tipo de doença mental. 40% das pessoas entre 15 e 34 anos, 33% das pessoas entre 35 e 54 anos, 20% das pessoas entre 55 e 64 anos. Estima-se que 1 em cada 5 indivíduos sofra algum tipo de desordem psiquiátrica. 1 a cada 8 canadenses será hospitalizado por distúrbios mentais pelo menos uma vez na vida. Excelente mercado, melhor que aqui, pensou ele. Quanto mais felizes as pessoas podem ser, mais infelizes ficam. Dr. Igor analisou mais alguns casos, ponderando cuidadosamente sobre os que devia dividir com o conselho e os que podia resolver sozinho. Quando terminou, o dia já tinha raiado por completo, e ele apagou a luz. Em seguida, mandou entrar a primeira visita, a mãe da tal paciente que tentara o suicídio. Sou a mãe de Verônica. Qual o estado da minha filha? O Dr. Igor pensou se devia dizer a verdade e poupá-la de surpresas inúteis. Afinal de contas, tinha uma filha com o mesmo nome, mas decidiu que era melhor ficar calado. Ainda não sabemos, mentiu. Precisamos de mais uma semana. Não sei por que Verônica fez isso, dizia a mulher à sua frente em prantos. Nós somos pais carinhosos. Tentamos dar a ela, à custa de muito sacrifício, a melhor educação possível. Embora tivéssemos nossos problemas conjugais, mantivemos nossa família unida, como exemplo de perseverança, diante das adversidades. Ela tem um bom emprego, não é feia, e mesmo assim tentou matar-se, interrompeu o Dr. Igor. Não fique surpresa, minha senhora. É assim mesmo. As pessoas são incapazes de entender a felicidade. Se desejar, posso lhe mostrar as estatísticas do Canadá. Canadá? A mulher olhou com surpresa.
Dr. Igor viu que havia conseguido distraí-la e continuou. Veja bem, a senhora vem até aqui não para saber como vai sua filha, mas para desculpar-se pelo fato de que ela tentou cometer suicídio. Quantos anos ela tem? 24. Ou seja, uma mulher madura, vivida, que já sabe bem o que deseja e é capaz de fazer suas próprias escolhas. O que isso tem a ver com seu casamento ou com o sacrifício que a senhora e seu marido fizeram? Há quanto tempo ela mora sozinha? 6 anos. Está vendo? Independente até a raiz da alma. Mesmo assim, porque um médico austríaco, Freud, tenho certeza que a senhora já ouviu falar sobre ele, escreveu sobre essas relações doentias entre pais e filhos. Até hoje, todo mundo se culpa de tudo. Os índios acham que o filho que se tornou assassino é uma vítima da educação de seus pais? Responda. Não tenho a menor ideia, respondeu a mulher, cada vez mais surpresa com o médico. Talvez ele tivesse sido contagiado pelos próprios pacientes. Pois eu vou lhe dizer a resposta, disse o Dr. Igor. Os índios acham que o assassino é culpado, e não a sociedade, nem seus pais, nem seus antepassados. Os japoneses cometem suicídio porque um filho deles resolveu se drogar e sair atirando? A resposta também é a mesma: não. E olha que, segundo me consta, os japoneses cometem suicídio por qualquer motivo. Outro dia mesmo li uma notícia de que um jovem se matou porque não conseguiu passar no vestibular. Será que eu posso falar com a minha filha? Perguntou a mulher, que não estava interessada em japoneses, índios ou canadenses. Já, disse Dr. Igor, meio irritado com a interrupção. Mas antes eu quero que a senhora entenda uma coisa. Afora alguns casos patológicos graves, as pessoas enlouquecem quando tentam fugir da rotina. A senhora entendeu? Entendi muito bem, respondeu. E se o senhor está achando que não serei capaz de cuidar dela, pode ficar tranquilo. Nunca tentei mudar a minha vida. Que bom. O Dr. Igor mostrava um certo alívio. A senhora já imaginou um mundo onde, por exemplo, não fôssemos obrigados a repetir todos os dias de nossas vidas a mesma coisa? Se resolvêssemos, por exemplo, comer só na hora em que tivéssemos fome, como as donas de casa e os restaurantes se organizariam? Seria mais normal comer só quando estivéssemos com fome, pensou a mulher, que não disse nada, com medo que lhe proibissem de falar com Verônica. Seria uma confusão muito grande, disse ela. Eu sou dona de casa e sei do que você está falando. Então, temos o café da manhã, o almoço e o jantar. Temos que acordar em determinada hora todos os dias e descansar uma vez por semana. Existe o Natal para dar presentes, a Páscoa e várias outras datas. A senhora ficaria contente se seu marido, só porque foi tomado de um súbito impulso de paixão, resolvesse fazer amor na sala? Do que esse homem está falando? Eu vim ver minha filha. Ficaria triste, respondeu ela, com todo o cuidado, esperando ter acertado. Muito bem, bradou o Dr. Igor. Lugar de fazer amor é na cama. Senão, estaremos dando um mau exemplo e disseminando a anarquia. Posso ver minha filha? Interrompeu a mulher. Dr. Igor resignou-se. Essa camponesa nunca ia entender do que ele estava falando. Não estava interessado em discutir a loucura do ponto de vista filosófico, mesmo sabendo que sua filha tentara o suicídio para valer e entrar em coma. Tocou uma campainha e sua secretária apareceu. Mande chamar a moça do suicídio, disse. Aquela da carta aos jornais, dizendo que se matava por mostrar onde era a Eslovênia. Não quero vê-la. Eu já cortei os meus laços com o mundo. Fora difícil dizer isso ali na sala de estar, na presença de todo mundo. Mas o enfermeiro tampouco fora discreto, e avisar em voz alta que sua mãe a estava esperando, como se fosse um assunto que interessasse a todos. Não queria ver a mãe porque as duas iam sofrer. Era melhor que já a considerasse morta. Verônica sempre odiara as despedidas. O homem desapareceu por onde viera, e ela voltou a olhar as montanhas. Depois de uma semana,
O sol tinha finalmente retomado, e ela já sabia disso desde a noite anterior, porque a lua lhe dissera, enquanto tocava piano: "Não, isso é loucura. Estou perdendo o controle. Os astros não falam, exceto para aqueles que se dizem astrólogos. Se a lua conversou com alguém, com certeza foi com aquele esquizofrênico." Mal terminara de pensar isso e sentiu uma pontada no peito, e um braço ficou dormente. Verônica viu o teto rodar. O ataque do coração. Entrou numa espécie de euforia, como se a morte a libertasse do medo de morrer. Pronto, estava tudo acabado. Talvez sentisse alguma dor, mas o que eram 5 minutos de agonia em troca de uma eternidade em silêncio? A única atitude que tomou foi a de fechar os olhos. O que mais lhe horrorizava era ver nos filmes os mortos de olhos abertos. Mas o ataque do coração parecia ser diferente daquilo que imaginava. A respiração começou a ficar difícil, e horrorizada, Verônica começou a descobrir que estava prestes a experimentar o pior dos seus medos: a asfixia. Ia morrer como se estivesse sendo enterrada viva, ou como se fosse puxada de repente para o fundo do mar. Cambaleou, caiu, sentiu a pancada forte no rosto. Continuou fazendo um esforço gigantesco para respirar, mas o ar não entrava. Pior que tudo, a morte não vinha. Estava inteiramente consciente do que se passava à sua volta. Continuava vendo as cores e as formas. Tinha dificuldades apenas de escutar o que os outros diziam. Os gritos e as exclamações pareciam distantes, como se vindos de um outro mundo. Afora isso, tudo mais era real. O ar não vinha. Simplesmente não obedecia aos comandos dos seus pulmões e de seus músculos. E a consciência não ia embora. Sentiu que alguém a pegava e a virava de costas, mas agora havia perdido o controle dos movimentos dos olhos, e eles rodopiavam, enviando centenas de imagens diferentes ao seu cérebro, misturando a sensação de sufocamento com uma completa confusão visual. Aos poucos, as imagens foram ficando também distantes, e quando a agonia atingiu seu ponto máximo, o ar finalmente entrou, emitindo um ruído tremendo, que fez com que todos na sala ficassem paralisados de medo. Verônica começou a vomitar descontroladamente. Passado o momento da quase tragédia, alguns loucos começaram a rir da cena, e ela sentia-se humilhada, perdida e incapaz de reagir. Um enfermeiro entrou correndo e aplicou-lhe uma injeção no braço. "Fique tranquila, já passou." "Eu não morri", ela começou a gritar, avançando em direção aos internos e sujando o chão e os móveis com seu vômito. "Eu continuo nessa droga de hospício, sendo obrigada a conviver com vocês, vivendo 1000 mortes a cada dia, a cada noite, sem que ninguém tenha misericórdia de mim." Virou-se para o enfermeiro, arrancou a seringa de sua mão e atirou-a em direção ao jardim. "O que você quer? Por que não me aplica veneno, sabendo que eu já estou mesmo condenada? Onde estão seus sentimentos?" Sem conseguir controlar-se, tornou a sentar no chão e começou a chorar compulsivamente, gritando, soluçando alto, enquanto alguns dos internos riam e comentavam sobre sua roupa toda suja. "Dê-lhe um calmante", disse uma médica, entrando às pressas. "Controle a situação." O enfermeiro, porém, estava paralisado. A médica tornou a sair, voltando com mais 2 enfermeiros e uma nova seringa. Os homens agarraram a criatura histérica que se debatia no meio da sala, enquanto a médica aplicava até a última gota de calmante na veia de um braço imundo.